Olá, sabe onde eu estou? Estou aqui na igreja do Jardim Morro Branco. Você que conhece essa igreja, é possível que você já tenha logo reconhecido. E eu estou aqui porque nós estaremos transmitindo a você uma série especial sobre o livro de Daniel. Nós vamos tratar o livro de Daniel a partir da sua estrutura literária, uma abordagem diferente daquelas que provavelmente que você já aprendeu. Eu convido a estar conosco no culto e prepare-se para uma jornada de algumas semanas em que estaremos então nos aprofundando neste livro maravilhoso. Vamos conhecer a estrutura literária, vamos tirar lições teológicas a partir dessa estrutura. Que Deus te abençoe. Te encontro logo mais. Muito boa noite, meu querido irmão da Igreja Jardim Morro Branco, você visitante, você que recebeu o link, nos acompanha pelo YouTube, Facebook, seja muito bem-vindo ao nosso espaço Chega Mais Perto, fique conosco. Hoje teremos aqui um tema muito especial, domingo, dia 4 de abril. Você vai encontrar aqui nosso professor Alessandro, professor da escola aqui, matéria muito boa e importante de conteúdo, vai falar Daniel 1, e eu aposto para você que você nunca ouviu falar dessa maneira. Então chame os seus amigos, vizinhos, venha. Quem era Daniel? Você sabe? Como é que era o contexto histórico que ele vivia? Que mensagem importante tem para nós hoje? Fique aí, não saia daí. Daqui a pouco voltaremos a falar sobre esse assunto. Boa noite, que você está conosco aqui mais uma noite para louvarmos o nome do nosso Deus. Que bom que você está aqui. E antes de nós começarmos a louvar o nosso Senhor, nós vamos fazer uma breve oração. Vamos curvar nossas frontes? Oremos. Querido Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite de culto, de louvor, que o Senhor possa fazer presente em nosso meio aqui. Esteja com todas as pessoas que estão nos assistindo, os amigos, e que o Senhor possa fazer morada em cada lar. Esteja hoje com o que vai ser falado e cantado, em nome de Jesus. Amém. E para nós iniciarmos este momento de louvor, né, Thaís? Nós vamos louvar ao nosso Deus cantando o hino Maior que Tudo. Então, que você possa louvar junto conosco. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir, seu amor não pode se medir. Morrer
as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Agora nós iremos cantar o hino Renasce em Mim. Neste momento, deixa Deus falar em seu coração, deixa Ele renascer em seu coração. Cantemos bem forte este hino. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado.
encosta agora aqui você, perto da sua televisão, pega a sua Bíblia, tá ok? Se você quiser se ajoelhar na sua casa, pode se ajoelhar, tá ok? Mas vem aqui pertinho, vamos orar juntos, vamos falar com o nosso Pai. Então feche os teus olhos nesse momento, vamos orar juntos. Querido Jesus, no teu santo nome, rogamos por essas pessoas que estão nos ouvindo agora. Que o bom Espírito Santo esteja nos conectando num relacionamento cristão, num relacionamento que faça a diferença em nossa vida. Que ao ouvir nosso querido professor Alessandro, percebam, Senhor, a beleza do Criador na vida de Daniel e na nossa vida também. Nos abençoe nesse momento, fazendo um milagre em nossa vida. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Algum tempo atrás, nossos irmãos de fé, perante reis cruéis, obrigados foram a escolher renunciar à fé, ou então morrer, e um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar, e no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar o mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração,
fui chamado, entreguei a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu quero saudar a você que inicia conosco uma linda jornada de conhecimento bíblico. Estamos juntos para estudar o livro de Daniel. Nós vamos iniciar hoje uma série a respeito da parte histórica do livro de Daniel. Como nós vamos mostrar um pouco mais adiante, o livro de Daniel tem duas partes bem distintas, bem marcadas. Uma delas tem sido mais explorada, a parte profética. Muitos estudam ali o capítulo 2, que fala do sonho da estátua, cujas partes, cujos metais simbolizavam os impérios desde aquela época até o fim do mundo. E depois os capítulos 7 em diante do livro de Daniel, especialmente os capítulos 7, 8 e 9. E a parte histórica muitas vezes tem sido relegada a segundo plano, mas ela tem também a sua importância. Então, neste estudo, nesta série que vamos fazer aos domingos, nós estaremos estudando estes capítulos históricos que estão arranjados dentro de uma estrutura literária e que nos trazem lições extremamente importantes, a ponto de eu poder já te adiantar. Você vai me ver falar isso várias vezes, que a parte histórica do livro de Daniel também é profética. Você vai descobrir isso junto comigo. E eu quero agradecer então a Deus por essa oportunidade. E para agora abrirmos a palavra de Deus, eu vou convidá-lo para mais um momento de oração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, por esse momento, pelas pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando. E quero pedir, Senhor, que Teu Santo Espírito nos dê sabedoria para entendermos a Tua palavra. E para que as histórias que nós veremos neste livro possam, Senhor, nos trazer lições práticas para o tempo de hoje. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, antes de mais nada, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, se você estiver em posse dela, senão você pode ler comigo aí na tela. No Evangelho de Mateus, capítulo 24. Lá em Mateus 24, Jesus profere o seu sermão profético, quando ele fala da sua volta, dos eventos que descreveriam a queda de Jerusalém, também o fim do mundo. E ali, no meio daquele contexto, ele menciona Daniel com as seguintes palavras: portanto, quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Claro que o que Jesus diz na sequência é importante, mas eu quero destacar neste momento apenas o fato de que no seu sermão profético, um dos sermões mais significativos de Jesus registrados na Bíblia, a Bíblia registra poucos sermões assim nessa extensão, assim como o sermão profético, e também tem o sermão lá do monte, das bem-aventuranças, mas nesse sermão profético, Jesus menciona o profeta Daniel, e falando da desolação, da abominação da desolação que o profeta Daniel teria pronunciado. Isto serve de base para nós afirmarmos a importância do livro de Daniel, inclusive para Jesus. E aí eu lhe pergunto, se o próprio Jesus fez menção a Daniel, não seria importante que nós então estudássemos e compreendêssemos este livro atualmente? Uma outra coisa importante ao estudarmos Daniel é que, ao compreendermos as suas profecias, nós vamos ter luz sobre a época que vivemos hoje. E, além do mais, nós vamos tirar encorajamento da parte histórica para enfrentarmos aquilo que a parte profética prenuncia.
Ambas estão ligadas, por isso nós vamos fazer essa jornada. E vamos então ao texto bíblico que dá início ao capítulo 1, versos 1 e 2 do livro de Daniel. No 3º ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. O livro de Daniel não começa com uma saudação. Ele não começa com uma apresentação. Ele começa de forma dramática. Daniel começa simplesmente relatando aquilo que foi, para os judeus da época, uma tremenda tragédia. Ele começa afirmando que Nabucodonosor veio lá da Babilônia, o rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou, e depois ele diz que o Senhor entregou nas mãos dele os utensílios da casa de Deus. Ele esvaziou o templo dos seus utensílios. Vejam que tragédia isso representou naquela época. Mas, para que a gente entenda um pouco melhor, inclusive o conteúdo do livro, nós precisamos entender um pouco desse cenário. Quem é Nabucodonosor? Quem é ou que país era este, a Babilônia? Nós, na nossa abordagem nesta série, nós vamos nos concentrar mais nos aspectos literários e teológicos. Porém, para que possamos entendê-los, uma breve exposição da parte histórica será de grande valia, será útil também. À medida que nós estudarmos os outros capítulos, as histórias, aí eu vou apresentar para os irmãos imagens, informações do ponto de vista histórico, arqueológico, que vai contribuir também, mas sempre tendo foco no aspecto teológico, no aspecto e no aspecto literário. Quando falamos da Babilônia, nos vem logo à mente, para quem gosta das histórias, gosta do cenário bíblico, Babel, a famosa história da Torre de Babel. Ela justamente ali naquela região, no entorno de onde teria ocorrido, ou de onde estava a Torre de Babel, que se desenvolve a Babilônia, que é o nome tanto de uma cidade, quanto também, né, do domínio, do reino que ela representou. E é possível que também você tenha se lembrado, né, de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, os jardins suspensos da Babilônia. E nós sabemos então que o período babilônico, a Babilônia teve 2 períodos, né, de supremacia, que são conhecidos na história. O primeiro, justamente nesse contexto lá de Babel, um pouquinho mais adiante, na época de Abraão, mais ou menos para você se situar, houve um rei que é famoso até hoje, Hammurabi, né? O rei daqueles códigos legais, a pedra de Hammurabi. E depois, mais adiante, agora, justamente nessa época do chamado cativeiro babilônico, nós temos então uma outra dinastia, né, considerando aqui Nabopolassar, né, e Nabucodonosor, o rei justamente do contexto do livro de Daniel. Então nós temos esses 2 períodos de maior destaque do reino da Babilônia, que para alguns também é conhecido como o reino dos caldeus. E o texto aqui então diz que Babilônia vem até Jerusalém e a sitiou. Nós vemos os personagens começando a aparecer aqui. Quem são os personagens principais do livro de Daniel? Quem sabe num lance rápido você poderia responder: Daniel, ele é o mocinho da história. Aparentemente sim. Mas quando a gente começa a ver a dinâmica aqui dos versos bíblicos, a dinâmica do texto, nós vamos descobrir na realidade
que Daniel é um instrumento, ele é claro que ele desenvolve um papel de importância, em algumas histórias aqui ele desenvolve o papel central, mas tem história que Daniel nem aparece. Por exemplo, lá na história da fornalha, ele nem é citado. Quem são os personagens principais? O capítulo 1 nos dá a dica. Nabucodonosor. Os verbos, se você prestar atenção nos verbos na sequência do primeiro capítulo, os que a gente já leu aqui, e também os que vêm na sequência. Nabucodonosor sitia Jerusalém. Depois nós vamos ver mais adiante que ele dá ordens para que jovens fossem levados para serem eunucos no seu palácio. Ele determina a alimentação que eles vão receber. Ele determina também que tipo de estudo eles vão ter. Inclusive, ele os examina pessoalmente. Os verbos, uma boa parte dos verbos estão relacionados a Nabucodonosor. A outra parte dos verbos está relacionada principalmente a Deus. E os versos 1 e 2 mostram justamente uma dinâmica. O verso 1 dá a ideia temporal, terrenal. Nabucodonosor vem, sitia. A olhos humanos, quem estava mandando? Quem estava no controle? Quem estava no poder? Nabucodonosor. Ele, na linguagem popular, me desculpe, né? Ele era o cara. Ele era o que fazia, acontecia. Só que um dos papéis, ou um dos objetivos da profecia bíblica, especialmente a profecia do tipo do livro Daniel e Apocalipse, que a gente chama de profecia apocalíptica, é mostrar os bastidores e mostrar que a realidade não compreende só aquilo que a gente vê, aquilo que a gente tateia, aquilo que está perceptível aos nossos sentidos. Existe um mundo espiritual que é tão real quanto o mundo visível. E nesse mundo espiritual aqui aparece Deus. Aos olhos de Nabucodonosor, ele estava conquistando Jerusalém. O verso seguinte é assim, que Deus entregou nas mãos dele a cidade, os utensílios do templo, e entregou também nas mãos dele o seu povo, parte do seu povo. Jamais se esqueça disso. Nós não podemos viver com as coisas que estão só à nossa vista. Nós precisamos ter sempre a percepção de que estamos em meio a um conflito e que existem forças espirituais e que Deus está atuando a cada momento para fazer com que o seu plano para seu povo seja cumprido. Esta é a nota que é a linha que nós já vemos começando a se desenvolver desde o capítulo 1 de Daniel e que vai perspassar todo o livro. Deus está no controle. Mesmo quando tudo está ruindo, quando tudo parece que está perdido, Deus está no controle. Mesmo quando Ele permite que coisas ruins aconteçam, Ele tem propósito para elas, como nós vamos ver exatamente nessa história do capítulo 1, quando o povo de Deus é levado para a Babilônia. O povo de Deus vai passar por um tempo de exílio naquele lugar. Para a gente entender um pouquinho mais, pelo menos, os aspectos históricos, você pode olhar aí no mapa onde ficava a Babilônia. Onde está ali, atualmente, o Iraque. Aquela é a região do Oriente Médio, né? E Nabucodonosor, então, quando conquista a Babilônia, o seu reino, o seu império na época, ele compreendeu aquela região ali, né? Alguns estendem o mapa um pouquinho mais para baixo, porque tem uma região desértica, pegando ali, né, à esquerda, a região justamente onde estava Jerusalém, Judá. Naquela época, as potências que havia ali na região, nós tínhamos a Síria, temos ali o Egito abaixo, né? E a Babilônia, naquele momento, tomou a supremacia da região. E a Babilônia ela ficou desconhecida historicamente, a sua localidade, durante muito tempo, até 1898. Os críticos da Bíblia diziam que o livro de Daniel era um livro fictício,
e que a Babilônia nunca tinha existido. Mas um dos pioneiros da arqueologia bíblica, Robert Caldwell, acreditou na história que os baduínos do deserto contavam. Eles se referiam a um lugar com uma expressão que tinha ligações com a expressão bíblica de Babilônia. E Robert Caldwell, então, acreditou na história que eles contavam. E havia ali elevações, né, que, para uma pessoa com o conhecimento dele, não eram formações naturais. E, então, ele resolveu escavar o lugar e foi descoberta, então, a Babilônia antiga. A ponto de que hoje existe ali, né, é possível visitar aquele lugar. E, inclusive, Saddam Hussein, até alguns anos atrás, antes da sua captura e morte, um dos sonhos dele era reconstruir a Babilônia. Ele se inspirava muito em Nabucodonosor, ele procurava associar a imagem dele à de Nabucodonosor. Então, pelo menos você tem uma ideia de que local estamos falando. E muitas coisas foram descobertas. Uma riqueza arqueológica tremenda foi descoberta ali, né? Ela está distribuída em alguns museus do mundo, né? E hoje é possível, né, lermos nos tabletes a história, relatos, fatos, né, que nos ajudam a entender melhor aquilo que a Bíblia nos conta. É possível ler, por exemplo, a crônica de Nabopolassar, né, o pai do Nabucodonosor, segundo o que é o Nabucodonosor aqui da Bíblia. Né? E o que ele conta sobre suas conquistas. Né? Aqui nós temos um tijolo, por exemplo, que fala das construções que Nabucodonosor fez, as ampliações de Babilônia, tantas coisas, né? Cilindros que contam, né, as suas vitórias, suas edificações. Né? E fora o fato também de que Nabucodonosor um homem muito inteligente, ele colocava em todos os tijolos, né, ou pelo menos na maior parte dos tijolos, das construções que ele fazia, a gravação do seu nome. Ele colocava ali os seus títulos, a inscrição. Então, há uma quantidade imensa, né, de tijolos das ruínas lá de Babilônia, contendo o seu nome, esse grande personagem bíblico. Aí está um pouquinho mais de perto para você ver como que é a escrita, chamada escrita cuneiforme, porque ela era em forma de cunha. Eles então pegavam ali uma base, né, um tablete de argila e com algo que parecia uma ponta de lâmina, eles então iam cunhando ali, escrevendo na forma de cunha. Por isso nós temos a escrita cuneiforme e hoje é possível termos muitas informações, né, através desses museus. Este é um tijolo, por exemplo, que ficou famoso, né, no meio evangélico e adventista, principalmente, que foi decifrado, né, por dois professores do NASP, um deles o professor Rodrigo Silva, né, alguns anos atrás. Eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Esagila e Erida, e filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. Veja, isso se parece até depois com um relato que nós vamos ver no capítulo 4, Nabucodonosor falando de si mesmo como provedor dos deuses dele. Voltando então agora ao texto bíblico. Né? Veio Nabucodonosor, mas Deus entregou. E aí eu pergunto para você, por que Deus entregou seu próprio povo nas mãos de um rei pagão? Por que acontecem coisas ruins? A gente vive no momento, uma época, em que muitos estão se perguntando: por que estão acontecendo essas coisas no mundo? E por que elas acometem também as pessoas boas? Por que elas acometem, inclusive, pessoas do reino de Deus, pessoas do povo de Deus? É claro que a resposta a essa pergunta não é algo simples, mas a Bíblia nos ajuda a prover respostas. Pode ser que nós não esgotemos esse tema, porque ele é muito profundo.
Mas aqui, pelo menos na leitura desse capítulo, nós conseguiremos encontrar algumas respostas. Neste caso, na história que nós vemos aqui no capítulo 1, por que Deus havia entregado o seu próprio povo, inclusive os utensílios do seu templo, para que Nabucodonosor os levasse como troféu de guerra e colocasse no templo do seu Deus? Sabendo que na cultura daquela época, quando um povo vencia o outro, ficava implícito na mente das pessoas, ou até explícito, de que o Deus daquele povo era mais forte. Porque Deus estava permitindo que não só o seu povo passasse por aquela situação, como também o seu nome pudesse até mesmo vir a ser vituperado. O que estava por detrás de tudo isso? Vamos um pouquinho adiante na história. Diz aqui, então, o livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versos 15 e 16. 2 Crônicas, você pode ler aí na sua Bíblia. Se ficar mais fácil para você, nós temos também o texto, eu vou ler na minha própria Bíblia aqui. 2 Crônicas 36, versos 15 e 16. O Senhor, Deus de seus pais, enviou-lhes a sua palavra, sem cessar, por meio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada no seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. Deus entregou a todos nas mãos de Nabucodonosor. Eu li também o verso 17, que eu não havia anunciado, mas vejam, aqui nesse texto, nós estamos lendo um texto do final de Crônicas. Os livros de 1 e 2 Crônicas, assim como os de 1 e 2 Reis, contam a história dos reis de Israel, de Judá, a sequência. E nós vemos aqui, na conclusão do livro, nós vemos aqui o escritor bíblico dizendo, olha, Deus tentou, Deus fez de tudo, Deus enviou, Deus havia feito uma aliança com o seu povo. Essa aliança prescrevia bênçãos e maldições, ou seja, bênçãos e consequências ruins, caso eles quebrassem a aliança, eles se distanciassem de Deus. Toda vez que a gente se distancia de Deus, as consequências vêm. Deus, quando é necessário, castiga? Sim, Deus castiga. Essa história de que Deus não castiga, um pai que ama, castiga o seu filho, sempre na intenção de ajudá-lo, de salvá-lo. Mas, antes disso acontecer, Deus enviou uma série de profetas, de advertências, mensageiros, e eles não deram crédito, eles os desprezaram. Até que chegou a última das consequências prevista lá nas maldições da quebra da aliança, que seria o exílio. E Deus os avisou até que, como diz o texto aqui, até que não houve mais remédio. Não tinha mais jeito. Deus falou, o único jeito de eles aprenderem vai ser esse. E Deus então permitiu que eles passassem por aquela aflição. Nós vamos, eu li já o 17, vamos ler também o verso 18 agora. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, levou para a Babilônia. Levou para a Babilônia. E se você ler essa sequência, você vai ver que a casa do Senhor foi queimada, os muros foram derrubados de Jerusalém, os palácios queimaram a fogo, destruíram objetos preciosos, levaram tesouros. Queridos, que coisa tremenda, que tragédia, mas era uma tragédia anunciada. Agora nos versos 19 e 20, aliás, os versos 20 agora, e diz, os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e se tornaram servos dele e de seus filhos até o tempo do rei da Pérsia. E entre esses está incluso Daniel, um dos jovens cativos que foram levados até a Babilônia. Que coisa tremenda. É possível que Daniel
e seus companheiros tenham perdido seus pais. É possível que tenham perdido muitos familiares, amigos, grandes perdas. Inclusive depois, né, foram 3 incursões, desde o ano 605 antes de Cristo, lembrando que os anos antes de Cristo, a gente os conta de forma decrescente. Isso foi estabelecido, claro, já aqui no Ocidente, como uma forma de a gente contar os tempos antigos. Então, do ano 605 até o ano 595, aproximadamente 10 anos, Nabucodonosor fez 13 incursões até Jerusalém, e foi consolidando cada vez mais seu domínio. Houve ali uma tentativa de resistência, né? Mas esse tablete, esse cuneiforme que eu apresento aí para vocês, é interessante porque ele confirma, inclusive, ele detalha que o rei Jeoiaquim, que é citado no texto bíblico, né, ele foi levado também por Nabucodonosor, né, ficou preso, e ele aqui determina a ração. Olha só que interessante, né? Meia saca de grãos para cada um, a ração que eles receberiam. Interessante um tablete cuneiforme citando, né, nominalmente o rei envolvido aqui na história bíblica. Bastante interessante. O fato de que Deus permitiu, então, que os utensílios, vejam, 5.469 utensílios do templo foram levados. E o que o esvaziamento do templo representava? O esvaziamento espiritual do povo de Deus. Através das suas atitudes, eles estavam dizendo para Deus: vocês não me permitiram. Deus estava dizendo para eles, através das suas atitudes, vocês não me permitiram viver entre vocês. Quando Deus ordenou que o santuário fosse estabelecido, ele disse: olha, me farão um santuário e eu habitarei no meio de vós. Muitas vezes nós afastamos a presença de Deus através das nossas atitudes. Muitas vezes nós desprezamos a Deus através das nossas atitudes. O Salmo 137 é interessante porque ele é um salmo de lamento daqueles que foram para o exílio. E lá no Salmo 37, eles cantavam: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Os babilônios pediam para que eles cantassem, mas eles não sentiam vontade de cantar, porque não estavam mais em Sião, porque o templo de Deus não estava mais em funcionamento lá no Monte Sião. Nós vamos vendo um pouco da tristeza, da amargura que eles experimentaram. Agora, voltando ao mapa da região, nós vemos como Deus é maravilhoso, como Deus é bondoso. Mesmo quando Deus castiga, Deus demonstra seu amor e sua misericórdia. 3 profetas estavam em operação naquele tempo: Daniel, Jeremias e Ezequiel. E se você olhar no mapa aí, você vai descobrir o seguinte: o povo de Deus, ele praticamente se dividiu em 3 partes. Parte do povo, os que eram considerados assim, digamos, perdoem minha expressão, ralé, o povo assim, né, de baixa condição social, foram deixados na terra, desolada. Deus deixou um profeta com eles ali, Jeremias. Depois, inclusive, eles se refugiaram no Egito, passaram por algumas situações que Jeremias conta. Tinha também o povo que foi para a Babilônia para trabalhar em ocupações comuns, como se fossem servos, e entre eles estava Ezequiel. E também alguns foram levados para a vida palaciana, e entre eles estava Daniel. Deus proveu de liderança profética todos aqueles que estavam
todas as partes, todas as representações do seu povo. Vejam como Deus é bom. Vejam como Deus cuida. E uma coisa também que me encanta quando eu vejo essas situações, se você for estudar as profecias bíblicas, assim de modo geral, você vai perceber o seguinte, que quando vai ocorrer uma situação grave, uma coisa assim crítica no povo de Deus, é a época que mais tem profeta. Essa é uma época aqui que nós vemos, né, vários profetas em exercício. Vejam como Deus é bom. E Deus sempre antecipa aquilo que vai acontecer com o seu povo. Lá em Amós 3, verso 7, diz assim, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem revelar primeiro o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus é bom. Por isso, vamos continuar juntos aqui estudando o livro de Daniel, porque Deus sempre revela ao seu povo aquilo que há de acontecer. Voltando ao texto bíblico lá de Daniel, no capítulo 1, agora nós vemos que o rei Nabucodonosor dá uma ordem a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na cultura, ou na língua, dos caldeus. Note, Nabucodonosor, um homem inteligente, o que ele fazia? Assim como outros déspotas já fizeram também. Ele pegava pessoas que poderiam servir de influência, pessoas que eram possíveis líderes, e os trazia para o seu lado. E os acomodava com as delícias da vida palaciana, da vida pública, os colocava em posições de liderança, trazia para o seu lado. Além de colocar próximos a si as pessoas que poderiam desenvolver o seu reino na economia, nas ciências, nas artes. Além disso, ele enfraquecia a liderança dos oprimidos, daqueles que em algum momento poderiam tentar uma insurreição. E entre estes jovens, agora nós vemos aí a sequência do texto bíblico, estavam quem? Dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses são os nomes hebraicos deles. E daí a gente pode concluir que esses jovens eram jovens de formoso parecer, jovens bonitos, promissores, jovens cujos pais tinham influência, jovens que haviam recebido uma boa educação lá em Israel. E eles perderam tudo isso do dia para a noite. Além de perderem, entre aspas, as suas famílias. E então nós podemos agora, colocando um contexto um pouco mais histórico, dizer que Daniel então viveu no 7º século antes de Cristo, né? Ele vivia em Jerusalém, ali ou nos seus arredores, né? Quando Josias era rei. Foi um bom rei, inclusive, né? E na sua adolescência, né, Josias morreu numa batalha contra o faraó Neco, morreu tragicamente, prematuramente, né? E então, a partir daquele momento, vem uma sequência de instabilidade, né, e de reis ímpios. Então Daniel viveu provavelmente uma época difícil, né, até realmente a caída de Jerusalém nas mãos dos babilônios. Voltando então a um outro mapa para você entender o que aconteceu na época. Nabucodonosor, ele sobe até uma cidade, você vê ali no alto da região verde, ali, que compreende seu império, tem uma cidade chamada Carquemes. Ali havia um posto, uma guarnição egípcia. Os egípcios mantinham uma guarnição ali para que dali, né, eles tivessem controle sobre o norte, sobre toda aquela região. O poder ali naquela região se alternou muitas vezes entre os egípcios e os assírios, os sírios e agora, no caso, os babilônios, né? Mas o Egito sempre foi considerado uma potência naquela região, né, nos tempos antigos. E Nabucodonosor os vence ali, na cidade de Carquemes, e dali ele vai descendo, então, e logo ali abaixo, ele passa já lá em Jerusalém, já antes de voltar para a Babilônia, ele já aproveita, digamos, a viagem, e já passa em Jerusalém para consolidar o seu domínio, né,
para transformar o rei de Jerusalém como em seu vassalo, é o que ele tenta primeiramente, antes de destruir de fato Jerusalém, e leva ali, né, então ali espólios de guerra, e leva também alguns da linhagem dos nobres, dos instruídos. Aí estão 2 tabletinhos, os 2 muito interessantes, um pouco mais à frente eu falo sobre eles, mas nesse tablete que você vê à esquerda, o próprio cronista, né, ali de Nabucodonosor, conta deste cenário, dessa batalha que inclui a conquista de Jerusalém. Muito interessante, né? Um outro momento posso compartilhar talvez um pouquinho da tradução do texto, ok? Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, que os fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Em Jeremias 29, nós vemos uma mensagem de Deus através de Jeremias para quem? Para os que foram para o cativeiro. Vejam mais uma vez como Deus é bom. Além de suprir de liderança, além de suprir de profetas, Deus enviou uma mensagem específica para aqueles que foram para o cativeiro. E o que Deus diz para eles, entre outras coisas? Deus diz assim, no verso 5, edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Deus fala, não se rebelem, não vão contra. Havia inclusive profetas, Jeremias conta, e foi perseguido Jeremias por isso, por falar a verdade. Mas havia falsos profetas que diziam, não, Deus está conosco, Jerusalém jamais vai cair, ou Nabucodonosor não vai ter domínio sobre nós. E Jeremias dizia, não, olha, se entreguem. Por quê? Porque isto é decreto, isto é ordem de Deus. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Deus disse assim, tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Vocês vão passar ali 70 anos, Deus diz assim. Deus disse até o tempo. E disse assim, nesse tempo, cresçam, se multipliquem. Como havia ocorrido lá no Egito no passado também. E tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Que coisa tremenda. Deus diz assim, olha, ore pela paz da cidade, porque se ela tiver paz, vocês também vão ter. Nós vamos tirar depois disso algumas lições também para nós hoje, porque nós hoje vivemos na Babilônia espiritual. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Interessante, Deus, quando deu esse castigo, Ele já havia planejado e dado a eles até o tempo que passaria no castigo. Até isso Deus foi bondoso em dizer. Até isso Deus foi bondoso em revelar. E no que estavam baseados esses 70 anos? É interessante. E como eles deveriam reagir? Como eles voltariam? Havia uma condição, uma condicionalidade, pelo menos, né, para aqueles que participariam desse retorno. Lá em Jeremias 29, 11 a 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orarei a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Esse é um texto, inclusive, famoso da Bíblia, que a gente cita em outros contextos, mas esse é o contexto imediato, histórico do texto. Olha, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz Deus. Quando alguma coisa de ruim acontece, e que Deus permite, nem tudo Deus quer, tem coisas que Deus permite, mas Deus diz assim, eu sei os pensamentos, são pensamentos de paz. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Mas Deus diz assim, me invoquem, me busquem, vocês me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Muitas vezes a gente reclama do silêncio, da não resposta de Deus, mas porque a nossa busca não é de coração. Busca ao Senhor de coração. E Ele jamais
vai lhe deixar sem resposta. Agora note o que esse texto de 2 Crônicas 36, 21 diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. No que foi baseado esse tempo? Queridos, os judeus tinham o sábado semanal, tinha também os sábados anuais em que a terra descansava, e o povo de Deus estava falhando em cumprir as determinações de Deus. E aqui, como parte da profecia, como parte da sentença, Deus diz: olha, então vocês vão passar lá 70 anos, até que a terra o quê? Descanse os seus sábados. Note que para Deus, tudo aquilo que Ele pede, tudo aquilo que ordena, Ele leva a sério. É sério. Tudo tem um propósito, tudo é para o nosso bem. Eu creio que esse texto aqui pode ser uma grande advertência para aqueles que relativizam a guarda dos mandamentos, a guarda do dia de repouso que Deus nos deixou para a nossa bênção. Agora, voltando à história para tirarmos as lições finais, quando eles chegam à Babilônia, o que acontece com eles? Uma linda, esplendorosa cidade. Na próxima semana eu vou mostrar uma apresentação em 3D sobre como era a Babilônia, que os estudiosos conseguiram reproduzir visualmente. Uma grande, linda cidade. Os portais, a porta de estar, inclusive parte dela remontada em 2 museus do mundo, né? Um deles em Berlim. E nós vemos então, podemos pelo menos imaginar aqueles jovens, como foi a viagem deles até chegar à Babilônia. Você consegue imaginar o que pode ter passado na cabeça de Daniel e seus companheiros? Deus nos abandonou, uma longa viagem a pé. Dependendo dos cálculos, 800 quilômetros ou 1.200 quilômetros, dependendo da rota que Nabucodonosor traçou para eles. Nabucodonosor vai adiante e depois eles vão atrás ali, sendo conduzidos pelo exército. Quantas noites dormidas em claro, Daniel passava olhando as estrelas e pensando: Senhor, o que vai ser da minha vida? Você consegue imaginar isso? Que reflexões, que dúvidas, que temores, que medos. Mas ao mesmo tempo que certezas podem ter se passado na mente de Daniel. Ele se revela desde o princípio aqui da história como um jovem temente a Deus. Então é muito possível que ele estivesse antenado naquilo que os profetas diziam. Lá no capítulo 9, por exemplo, ele cita o profeta Jeremias. Então ele estava antenado do que estava por detrás daquele cenário espiritual. Mas, queridos, ainda assim, não deve ter sido fácil para um jovem como ele, segundo os cálculos que o livro nos permite, com 17, 18 anos de idade. E agora ele chega ali na Babilônia e logo passa por uma prova, né? Mas, antes disso, eu gostaria de ler Isaías 39, 5 a 7, uma outra profecia clássica que se cumpriu neste cenário aqui. Quando Ezequias recebeu a visita, né, de comissários da Babilônia, e ele acabou mostrando ali seus tempos, suas coisas, e Deus o repreendeu. Mas depois ele pede por misericórdia, Deus retarda o juízo, mas lança essa profecia aqui, e diz assim: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, e até de teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Entre eles estava Daniel, provavelmente da linhagem dos nobres, lá de Judá. E quando eles chegaram, então, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, nome de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Nós sabemos que nos tempos antigos, e até hoje também, mas nos tempos antigos isso tinha mais importância, mais valor, a questão do significado dos nomes.
O nome Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. Os nomes geralmente estavam ligados à experiência deles, dos seus pais, ou dos que seus pais tinham expectativas a eles em relação a Deus. E quando eles chegarem em Babilônia, começa já algo diferente. A Babilônia tenta mudar o nome deles. Qual era a ideia implícita nisso? Você é uma outra pessoa, esquece a tua cultura antiga, teus deuses, teu passado. E é isso que a Babilônia tenta fazer. Agora estamos aqui dando uma dimensão escatológica para a Babilônia. Agora nós já estamos vendo assim que aquela Babilônia que se torna representante dessa Babilônia que nós temos hoje. Por isso que é importante compreender o livro de Daniel. Porque hoje nós temos uma Babilônia também. O Apocalipse usa a Babilônia dos tempos de Daniel para representar essa Babilônia de hoje. E o que a Babilônia tenta fazer? A Babilônia ela tenta te distanciar de Deus, a mudar o seu nome, seus costumes, sua cultura. É aí que está a grande guerra. A guerra de Deus e do inimigo de Deus é pela sua mente. Adoração, nós vamos ver aqui no contexto de Daniel, não é apenas religiosidade, não é fazer culto. Nós ligamos aqui no Ocidente, adoração com a experiência de culto, de louvor. Adoração, no sentido bíblico, tem a ver com obediência, com estilo de vida, a quem eu sirvo, no meu viver, no meu dia a dia. Agora, os nomes deles são mudados. E é possível que algo muito triste, muito ruim tenha acontecido com Daniel. Não são todos os estudiosos que concordam com o que eu vou dizer aqui. Alguns estudiosos dizem que Daniel ele se torna um dos eunucos dos sábios de Babilônia. Há escritos históricos hoje que mostram que nem todos os eunucos eram castrados, mas era comum a castração de eunucos, de pessoas que iam viver no palácio. Para quê? Para que as esposas, o harém do rei fosse protegido. E além do que, assim como ocorreu na Idade Média com o celibato, né? Isso representava o quê? Economia. Eles não precisariam ser casados ou ter filhos, assim por diante. E é curioso que, quando a gente vai um pouquinho, agora eu estou me adiantando um pouquinho na história para explicar esse ponto. Lá na história do capítulo 6 da Cova dos Leões, a gente vê que Daniel é jogado sozinho na cova. Enquanto que depois, quando a situação se inverte, ele é livrado, aqueles que o acusaram injustamente, ou que armaram aquela cilada para ele, e que ficou patente aos olhos do rei, são lançados com suas famílias. Quando as pessoas eram castigadas, era comum na época. O castigo era para a pessoa e sua família. Daniel é jogado sozinho. Então é muito possível que Daniel realmente, lá na Babilônia, não tenha tido a possibilidade de constituir vida familiar. Agora note, um jovem que perdeu, né, as suas origens, seu pai, sua cultura, sua história, levado para um país diferente, sem poder ter filhos. Gente, que situação difícil passou aquele jovem. Mas ele fica fiel. Ele permanece firme. Ele não se dobra. Na sequência da história, inclusive logo que chegam lá, a história diz que o rei determinou eles o quê? A porção diária. O que eles tinham que comer. Ração, para que eles comessem das iguarias e do vinho que ele bebia. Ou seja, um grande privilégio, olha, aos humanos. Mas aquilo representava para Daniel um problema. Por quê? Porque ele cria nas leis que Deus colocou lá em Levítico. Muita gente pensa, esse negócio do que entra, inclusive até interpretam mal no texto de Paulo, que o que entra pela boca não é o que importa. Queridos, tudo que a gente faz importa. A Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. Vós sois santuário de Deus, diz Paulo. E Deus, o Criador, sabe o que é melhor para a nossa saúde. Deus deu orientações. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Nós vamos agora dar um passo além. Nós vamos nos aprofundar. Queridos, vocês já chegaram a ter tiveram ideia alguma vez? Por que a lista, ou nem sei se você percebeu essa semelhança, a lista de animais que Deus permite comer,
que está lá em Levíticos 11. É semelhante à lista de animais que Deus permitiu que fossem sacrificados, ou Deus pediu que fossem sacrificados lá no templo, para simbolizar o plano da salvação? Você já reparou que os animais são os mesmos? Qual a lição que está implícita nisso e que provavelmente fazia parte da vida de Daniel? Eu só posso comer aquilo que eu posso oferecer a Deus. De novo. Eu vou comer aquilo que eu posso oferecer a Deus, porque até na minha alimentação estou adorando ao Senhor. A questão da obediência estava sempre envolvida na questão de adoração. E o que Daniel faz então? Ele ora. A primeira coisa que ele faz, ele ora. Ele propôs firmemente no seu coração não se contaminar com as coisas de Babilônia, com as iguarias de Babilônia, com o vinho do rei. E aí então ele pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Ele busca a orientação de Deus e de forma sábia. E a Bíblia diz então, lá em Filipenses 4:6, não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Não fiquem inquietos, ansiosos. Nós podemos colocar o nosso problema diante de Deus, e aqui no livro de Daniel nós vamos descobrir que Daniel é um homem de oração. Aquele é um jovem de oração. Aquele é um moço de oração. Quantos jovens passam por problemas na faculdade? Quantos jovens passam por problema nos seus círculos sociais? Por quê? Porque nós temos que ser diferentes. Eu vou falar para você, jovem que me escuta, não se dobre, não perca a sua identidade, simplesmente para ser aceito socialmente. A gente vê que Daniel fica firme aqui, e eu vou perguntar para você, escravo escolhe o que come? Numa época em que os reis, os imperadores como Nabucodonosor, davam pouco valor à vida de um escravo, e que poderia usar inclusive um escravo como ele para servir de exemplo para os outros, castigando e às vezes até matando, para impor medo e respeito nos outros. Daniel arrisca a sua vida para ficar firme diante de Deus. E aí ele pede então, sabiamente, Aspenaz, ele pede que fosse dado, que ele desse um tempo. E a Bíblia diz que Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E aí ele falou, olha, vamos fazer um teste. Ele pede 10 dias. Em 10 dias nos deem legumes a comer, água a beber. Não significa, como alguns querem supor, que Daniel tenha se tornado vegetariano para sempre. O problema é que havia carnes naquele cardápio que eram consideradas imundas do ponto de vista divino, de acordo com a Bíblia. Lá em outro momento do livro de Daniel, a gente vai ver que ele faz de novo um jejum, ele diz que ele deixou, não comeu carne, não comeu outras coisas. Mas assim, o que é importante a gente ver aqui é a gente escolher o melhor, aquilo que Deus orienta. Que Deus orienta. E o que aconteceu? Depois de 10 dias, eles foram experimentados e eles estavam mais saudáveis, mais fortes que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Que coisa linda. Estavam mais saudáveis. Faça esse jejum. Alguns dias atrás nós tivemos uma grande programação chamada de Envolve. E parte dela era ter o jejum de Daniel. Se abster de alimentos que fazem mal e também de coisas que fazem mal para a nossa mente. Deixar de lado programas, filmes e outras coisas que simplesmente são inúteis para a nossa saúde física, mental e emocional. Que grande bênção. Que grande bênção. O encarregado então tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados em lugar disto, lhes dava vegetais, as coisas que Deus criou para a nossa saúde. E o que eles estudaram na escola? Tiveram ali aproximadamente 2 a 3 anos de estudo, né? Dependendo do cômputo que se faz. E ali está, mais uma vez, os tabletinhos mostrando, né, com uniformes. Os babilônios tinham uma ciência muito avançada para a época, na astronomia, por exemplo.
Num desses tabletes aí, você vê, por exemplo, uma previsão naquela época para a passagem do cometa Halley. Em 1986, eu ainda garoto, me lembro da passagem do cometa Halley. Naquela época, eles já tinham calculado a passagem do cometa Halley. Tremendo, não? A gente vê coisas impressionantes, né, nesses tabletes. Tablete que eu acabei de mencionar para vocês. Ali, por exemplo, neste outro tablete, a gente vê que naquela época, muito mais avançados que o Ocidente aqui na Idade Média, né, que acreditava na centralidade da Terra, né, o geocentrismo, eles já tinham ali uma visão heliocêntrica, com o Sol no meio, e já conheciam a maior parte dos planetas. A ciência, a matemática, eles trabalhavam naquela época com juros compostos, com coisas tremendas, um sistema bancário, claro, tirando a tecnologia, mas um sistema bancário semelhante aos modernos. E eles estudaram. Mas o mais importante, a Bíblia diz que a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Todos visões e sonhos. Deus deu sabedoria a eles. E quando eles foram, então, ao final, se apresentar diante de Nabucodonosor, tenta imaginar que responsabilidade. Eu vou perguntar para você, você gostava de chamada oral? Até hoje eu não encontrei ninguém que dissesse assim, eu gostava de chamada oral na escola. A gente quase nem usa mais isso. Mas, queridos, eles foram chamados para estar na presença do próprio imperador. Imagina, né? O cenário, o palácio, os professores ali, os acadêmicos da época todos em pé. Imagina numa formatura, né? Aqueles já participaram de formatura, mas se tivesse um teste, um exame público na formatura, oral, na frente de todo mundo. E aqueles jovens passaram por isso. Mas a Bíblia nos afirma, que coisa tremenda, que o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Eles foram trabalhar agora na administração pública, direta do palácio. Como Deus é maravilhoso. Nós vamos ver na sequência dos capítulos que uma das nuances do livro de Daniel é Deus aproximando fiéis do seu povo de Nabucodonosor. No capítulo 1, eles vêm de lá de Jerusalém. No final do capítulo 1, agora eles vão para um pouquinho mais para perto, no palácio. No capítulo 2, não perca, semana que vem, vai acontecer um incidente em que Daniel vai ficar ainda mais próximo do rei Nabucodonosor. Que coisa tremenda. E ao passo que a Daniel, Deus deu a capacidade de interpretar sonhos e visões, no capítulo 2, Deus vai dar uma visão para o rei. Olha que link interessante. Deus está conduzindo as coisas. Mas para a gente terminar, o rei, diz o texto, verso 20 agora, o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu povo. Note, 10 vezes aqui, claro, não é um número exato, é um número para mostrar, né, o assombro do rei com aquilo. Ele os considerou 10 vezes mais sábios, não que os colegas de classe, que nós já vemos pelo texto bíblico, que foram selecionados. Era gente selecionada. Eles foram considerados mais sábios que os professores deles. Você quer ter sabedoria, a verdadeira sabedoria não se adquire num banco de universidade. Não estou menosprezando aqui a importância dos estudos. Mas a verdadeira sabedoria está com aquele que é humilde diante de Deus. Guarde essa informação. E aí o texto termina dizendo que Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. O rei Ciro, lá na frente, é o rei persa que vai tomar a Babilônia. A Babilônia cai, Daniel permanece. Gostaria de encerrar com uma reflexão, para que você pensasse que a aplicação que nós podemos trazer disso para as nossas vidas. Sabe o capítulo 1 está dizendo para a gente?
Através da história do livro de Daniel, Daniel está dizendo assim, vocês aí do futuro, vocês vão enfrentar Babilônia. E na parte profética, ele vai falar o que a Babilônia vai fazer. Na parte profética, ele vai nos indicar, claro, agora estou ligando também com o Apocalipse, que nós enfrentaremos uma Babilônia mundial. Uma Babilônia que é um sistema econômico, filosófico, religioso, político. E essa Babilônia, diz Daniel, essa Babilônia vai tentar mudar os costumes de vocês, vai fazer com que vocês, o inimigo vai tentar usá-la para que vocês o adorem, e não adorem a Deus. A Babilônia vai tentar descentralizá-los de Deus e centralizar em si mesmos. Mas Daniel diz assim, vivam em Babilônia, mas não sejam de Babilônia. Vocês talvez serão forçados pelas circunstâncias a estudar nas escolas de Babilônia, mas não sejam de Babilônia. Não adotem a cultura de Babilônia, diz Daniel. Não comam a comida de Babilônia. Não adotem a moda de Babilônia. Vivam em Babilônia, mas não sejam de Babilônia. E agora numa lição ainda mais prática, para você que crê na mensagem do Adventismo. Deixa eu dizer para você, parece coincidência? Se eu contasse a história do livro de Daniel da seguinte forma, que um grupo remanescente vive em Babilônia. Babilônia tenta mudar os seus hábitos, seus costumes, mas eles permanecem firmes, leais a Deus. E agora, para que continuem leais a Deus, na adoração ao verdadeiro Deus, tendo forças de enfrentar Babilônia, Deus suscita entre eles um profeta leigo. Leigo eu digo porque não era profeta de ofício palaciano como outros profetas clássicos. Um profeta mais interpretativo do que preditivo. Pelo menos para as pessoas do seu tempo. De cerca de 17 a 18 anos. E eles adotam um estilo de vida, uma alimentação saudável, de acordo com as orientações divinas. Isso parece coincidência para você? Não parece que a gente está contando a história dos nossos pioneiros? Daqueles que passaram pelo desapontamento lá em 1844? Você nota alguma semelhança? Eu posso dizer para você, não é mera coincidência. Porque o apóstolo Paulo diz que as coisas que aconteceram muitas vezes com o povo de Deus no passado serviriam de parábolas proféticas para aqueles que viriam no futuro. Mas a mensagem com a qual eu encerro é: você vive em Babilônia, não seja de Babilônia. Não adote o jeito de pensar. Não adote os costumes, a alimentação, a moda de Babilônia. Continue adorando o único e verdadeiro Deus. Que Deus te abençoe. Na próxima semana, espero encontrá-lo de novo. E vamos estudar um pouquinho mais. Agora, não só da história, mas das mensagens que Deus tem através desse livro fantástico. Esse é meu desejo, minha oração por você. Amém. Posso ouvir pela fé os passos de Deus que perto está.
Vem chegando o dia em que toda língua confessará que só Cristo é verdade e salvação, o caminho que leva ao céu, o meu novo lar. Cada dia que passa me sinto mais perto desse lugar, onde a paz e a alegria ao lado de Cristo serão sem fim. Lá verei os queridos que tanto amei, jamais morte ali reinará no meu novo lar. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Muitos vivem buscando encontrar um sentido pro existir, mas desprezam a tua palavra e os sinais que estão a se cumprir. Há uma terra de paz além daqui, e todo aquele que crer no Senhor ali viverá. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Já posso ouvir o coro de anjos e os remidos enfim a cantar numa só voz. Cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. O céu será para sempre seu lar.
Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome pelo que nós aprendemos a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis. Nós somos o teu povo remanescente que vive hoje em Babilônia. Na Babilônia apocalíptica, a Babilônia moderna. Ajuda-nos a ser fiéis. Mesmo que tenhamos perdas, mesmo que não entendamos muitas coisas, ajuda-nos a confiar, ajuda-nos a ser fiéis até o fim, como o Senhor mesmo nos exortou e nos animou nas palavras de João: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Pai, ajuda-nos a consagrar a nossa vida, nosso viver, para que todo ele seja uma adoração a Ti. Através daquilo que comemos, através daquilo que bebemos, como diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, Senhor. Através do nosso trabalho, dos nossos estudos, que tudo seja para glorificar e honrar o Teu santo nome. Nós pedimos essas bênçãos, do doce nome de Jesus, ó Pai. Amém.